Por que eu resolvi criar uma pós-graduação em doutrina social da igreja? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nós vivemos numa época tipicamente babélica. Vocês lembram no livro do Gênesis a condenação que Deus deu aos homens de dispersarem por meio da língua diferente um do outro. Os homens quiseram construir uma torre para chegar até os céus pelas suas próprias forças e Deus os castigou, dispersando-os por meio de línguas diferentes. Um contexto babélico é um contexto em que as pessoas não se entendem, em que a linguagem é reduzida à cacofonia do ruído, e nós somos assediados por infinitas informações, narrativas, como se dizem hoje em dia, versões, perspectivas, e não sabemos em que acreditar. Uns se dizem conservadores, outros progressistas, de direita ou de esquerda, de centro, e cristão, mas cristão light ou progressista, ou cristão conservador, ou então socialista cristão, e liberal capitalista, individualista, de valores judaico-cristãos, e nós estamos perdidos. Por isso, a igreja nos ensina com muita clareza quais são os princípios evangélicos que devem orientar a nossa vida. E, portanto, a gente precisa encontrar quais são os princípios que fazem sentido para a gente, tanto do ponto de vista espiritual, pela fé em Cristo, quanto pela razão, ou seja, pela filosofia e pela lei natural. Sem uma teologia e uma filosofia, nós não conseguimos fundamentar as nossas posições políticas, morais, sociais e culturais. E somos presas fáceis de influências que nós temos na escola, na cultura. Nós temos os influenciadores, que são os novos sofistas da nossa época, que nos convencem não pela força dialética dos seus argumentos, mas pela capacidade retórica de nos persuadir pelos meios de comunicação. Então nós temos os reels, os stories, nós temos as mensagens sensacionalistas, muitas vezes mentirosas, a mentira mais pura e simples. Nós trocamos gato por lebre e nós nos deixamos convencer pelas ovelhas, lobos vestidos de peles de ovelhas. E nós precisamos, como nosso Senhor ensinou, ser astutos ou solertes e perspicazes como as serpentes e inocentes como as pombas. E é isso que eu proponho, um estudo para entender o que pensa a igreja em matéria social, moral, política e econômica, ambiental e internacional, e o que pensa o mundo moderno, muitas vezes anticristão, em oposição à igreja. Essa pós-graduação permite superar a confusão informacional que nós temos, de modo a elencar os fatos, organizar os fatos a partir dos princípios cristãos. Israel está em guerra contra os árabes na Palestina, né? Ou teve guerra contra o Irã. Mas vem cá, a guerra é justa? Mas quais são os critérios de guerra justa? A guerra muitas vezes é em legítima defesa. A guerra, às vezes, é para acabar com uma guerra maior, como foi o caso da intervenção americana no Irã. A guerra, muitas vezes, é para proteger os inocentes. Então, quando nós temos critérios claros, e a igreja os tem, e a igreja nos deu um presente recente, o Catecismo da Igreja Católica e este compêndio de doutrina social da igreja, que será o nosso texto base, o nosso ponto de partida. Então, independente da sua área de atuação profissional, se você for político, jornalista, influenciador, acadêmico de direito, ciência política, relações internacionais, ou formador, catequista, ou pai educador, ou dono de escola, você tem o dever de conhecer a doutrina social da igreja, que é o magistério social da Igreja Católica, que nos elucida as consequências de ser católico e interpretar a economia de mercado, e interpretar o Estado de Direito, e interpretar os direitos humanos, a tripartição de poderes, a democracia, a laicidade ou o laicismo, quando o Estado laico invade o domínio religioso e se arroga o direito de se indicar em matéria moral e religiosa, proibindo ou permitindo
cultos e opiniões religiosas. Tudo isso é muito complexo. As questões familiares, de gênero, de liberdade sexual, de orientação sexual, de educação dos filhos, o direito à vida desde a concepção, relativamente ao aborto, tudo isso precisa ser aprofundado e organizado. Eu criei essa pós-graduação para ajudar a igreja e a sociedade a conscientizar-se de quais são esses princípios católicos inegociáveis, dogmáticos, porque verdadeiros, não dogmáticos porque impostos, ou porque obrigatórios como uma espécie de obrigação externa, mas porque verdadeiros, como um dogma que 2 e 2 são 4, ou que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é um dogma, o dogma de Pitágoras. Não porque esteja errado, ou seja, imposto de fora, mas porque é verdade do ponto de vista matemático e geométrico. Esses princípios morais são a lei natural, e são a lei revelada por Deus, a lei divina, portanto, que devem informar, instruir e orientar a lei positiva do Estado. E a lei positiva no sentido também da ordenação social que a cultura organiza, ordena e impõe. Para isso é preciso fazer uma dialética com as ideologias contemporâneas. E a gente pode enumerar várias dessas ideologias que, por outro lado, informam as políticas públicas, a economia, a cultura do nosso tempo. A começar pelo ateísmo, teórico ou prático. O materialismo, o individualismo, o hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer sexual, por exemplo, por isso que ninguém pode tocar no sacrossanto direito da absoluta liberdade em matéria sexual, por exemplo. As questões de meio ambiente. Nós teremos aqui em Belém do Pará, em novembro, a COP30, o maior fórum de debate sobre as mudanças climáticas, que tanto repercutem na nossa vida social, econômica. A igreja tem uma posição muito clara sobre o dever que nós temos de tutelar o meio ambiente com fins ao bem comum e com base no princípio da solidariedade intergeracional. A responsabilidade que nós temos não só com os que estão vivos, mas com os que virão. Nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Toda a questão da comunidade internacional, dos direitos humanos, da paz. Qual é o fundamento dos direitos humanos? Hoje em dia tudo é direitos humanos. Tudo pertence à seara dos direitos humanos. Se tudo pertence aos direitos humanos, nada efetivamente é propriamente humano. E como lidar com a tecnologia, com essa questão da tecnocracia, com o avanço da inteligência artificial e o domínio da inteligência artificial em praticamente todas as áreas da nossa vida. Como é que o cristão tem que se portar? Por que ela é artificial? O que é uma inteligência natural? Tudo depende da antropologia. Tudo depende da concepção da dignidade humana. Tudo depende da pergunta: quem é a pessoa humana? Qual é o valor fundamental dela? E a nossa resposta parte da ideia em que nós cremos que a pessoa humana foi feita à imagem e semelhança de Deus. Mas quem é Deus? Quais são as faculdades divinas da inteligência e da vontade, portanto, da capacidade de amar e de ordenar pela inteligência o mundo? É isso que nós estamos chamados a fazer também. Nomear e dominar o mundo, não para abusar dos outros e do próprio mundo natural, mas para encontrar relações fraternas de justiça com os outros, amando o próximo, mas também com o meio ambiente, que é a nossa casa comum. Essa é a ideia de oikonomia, de ordenação da casa, e que o Papa Francisco nos lembra na encíclica Fratelli Tutti. Então vejam que nós temos esse grande panorama de temas candentes que são apresentados de modo babélico, de modo superficial, de modo relativístico, perspectivístico, e que na universidade também são apresentados de modo ideológico e fragmentado. Ora na sociologia, e dentro da sociologia várias correntes, ora no direito, e dentro do direito várias correntes, e dentro da ciência política com várias correntes. Ou seja, a gente tem uma fragmentação ideológica das disciplinas, que tem uma base sempre na teologia e na filosofia, mas nas ciências humanas em geral, e dentro de cada uma delas uma grande confusão. Ora, o católico tem que levantar as mãos para o céu e agradecer
porque a esposa de Cristo permanece entre nós, que é a igreja, e ela tem autoridade e um magistério muito rico. Eu tenho certeza que a maior parte dos católicos e dos cristãos em geral desconhecem, culposa ou dolosamente, o magistério da Igreja Católica. E isso é um mal e que deve ser sanado. E eu, muito modestamente, convido a que vocês se inscrevam na pós-graduação em Doutrina Social da Igreja Fé, Verdade e Política, porque me sinto apto a compartilhar todo esse estudo com vocês e a dar a vocês um corpo docente muito qualificado em várias áreas, na área da filosofia, da teologia, do direito, da economia, para nos ensinar como deve pensar o católico nessas matérias todas. Afinal, o comunismo é um mal, o capitalismo é um mal, a família monoparental ou poligâmica é um mal. Por quê? E se é um mal, por que é um bem? Qual é o bem? Como ter uma economia de mercado sem ser capitalista, no sentido ideológico, sem ser liberal, no sentido ideológico? Não é ser contra a economia capitalista de mercado no sentido de promover riqueza e renda com condições justas, já que o mercado é a maior forma de distribuição e troca de bens e serviços que existe, muito mais do que qualquer Estado planificador, por exemplo. E qual é a versão reducionista, errada de economia liberal ou errada de socialismo, no sentido do ismo, da ideologia? Tudo isso a gente vai explorar. Mas não dá para fazer isso no YouTube, pessoal. Não dá para fazer isso num post de Instagram. A gente não pode ter pressa, a gente não pode ter afobação e não pode se render a esse contexto babélico de fragmentação e de superficialidade. Então, para superar os desafios da fragmentação, várias ciências separadas, incomunicáveis entre si, e dentro de cada ciência, várias correntes separadas e incomunicáveis entre si, incompatíveis entre si. De modo que a gente não pode falar que a sociologia afirma alguma coisa porque há várias teorias sociológicas. A gente não pode afirmar que a economia diz alguma coisa porque há várias correntes econômicas. Ou que a teologia com T minúsculo diz alguma coisa porque há várias correntes teológicas. Acontece que a igreja tem autoridade para se indicar o que é a verdade em matéria de fé e moral. Logo, existe uma teologia ortodoxa, que é a que nós vamos apresentar a partir, por exemplo, de professores confessadamente e conscientemente católicos, como eu mesmo, a minha esposa, o professor Rafael Brodbeck, o professor Rafael Tonon, a professora Larissa Menegatti, e também padres como o padre Paulo Ricardo de Azevedo e o padre Leandro Adorno. Ora, a mesma coisa vale na filosofia, no debate da lei natural e da lei positiva. Portanto, essa fragmentação será superada. E, em segundo lugar, a superficialidade. Ora, a gente lê um post e já se revolta, e já começa um escarcéu. Você não entendeu ainda o post. Você não entendeu que o buraco é mais embaixo. Você não entendeu qual é a base do iceberg. Você está vendo na epiderme. Você está vendo um problema, como o da sexualização infantil, que é um absurdo. Mas você não está percebendo que outras práticas sexuais, como o sexo livre e o divórcio, patrocinam essa causa e é a mesma premissa. É o mesmo pressuposto. Quem defende a sexualidade intergeracional antes defendeu a homossexualidade, ou defendeu o sexo livre, ou defendeu o contraceptivo, ou defendeu agora a poligamia chamada de poliamor. Você não percebe que poliamor, sexualidade intergeracional e divórcio e contraceptivo estão no mesmo bojo, estão no mesmo barco, estão no mesmo saco. São consequências morais do mesmo princípio, que é o da autonomia individual, no sentido da absoluta autocracia, da absoluta autoafirmação do prazer que eu posso oferir do meu próprio corpo. Então, se a gente entende quais são as correntes ideológicas e como certo... Você não pode ser cristão e defender o divórcio e o adultério e a pílula contraceptiva, porque elas são consequência de um princípio que chega na sexualidade intergeracional, no poliamor. E você talvez não seja defensor da sexualidade intergeracional, da sexualização precoce ou da adultização, que é a palavra da moda, e da poligamia. Mas você precisa entender qual é a corrente que você defende como cristão ou simplesmente como alguém que tenha a consciência moral esclarecida pela lei natural. Clique no botão aqui abaixo. Conheça com calma a proposta
da pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, Fé, Verdade e Política, para entender o quanto esse convite pode solucionar o problema da superficialidade da fragmentação. Não adianta ter pressa, isso é um estudo lento, é um estudo de amadurecimento de 1 ano e meio para tocar em todas essas ciências, em todos esses assuntos. Muito obrigado e nos encontramos na pós-graduação que começa no dia 27 de agosto, quarta-feira, às 19 horas.